10 horas e 17 minutos da manhã, 8 de dezembro de 2022, Sibéria, Rússia. No Brasil são meia-noite e 17 do dia 8 de dezembro. Né? Bom, eu fiz meu vídeo anterior de análise para o dia de ontem. Eu analisei o Bitcoin, o que eu achava que podia acontecer, Dow Jones, Petro, ouro, petróleo. Tá? Era a minha análise para o dia 7. E agora, no dia 8, vou postar o resultado da análise do dia 7. Vamos começar pelo Dow Jones. O Dow Jones, no meu vídeo, eu dizia que esses 17 mil dólares aqui, ele estava girando em torno de 17 mil dólares, e estava muito fraco, porque para poder subir, para fazer o caminho de repique para cima, ele tem que ir necessariamente em 19 mil dólares. Nem 18 mil serve. Seria só um paliativo, 18 mil. Mas nem isso conseguiu chegar. Ficou a 17,46. E para baixo você tem que olhar em direção a 15 mil dólares. Tá bem distante. Tá? 16.678. Mas o Bitcoin está sem força. Então, no momento, o Bitcoin, no meu entendimento, ele continua mostrando fraqueza e com uma cara de que está mais com cara de ir para 15 mil dólares do que para 19, tá? No momento. Tá? Eu não sei, como eu falo sempre nos meus vídeos do Bitcoin, eu não sei por que isso aí sobe ou por que cai, qual o motivo, enfim. Tá? Então, só vou seguindo o setup. Dentro do setup, ele continua muito fraco. Tá? Então, ele continua indo na direção de 15 mil dólares, que seria o caminho a seguir, tá? Porque ele já bateu 15.500 e para cima o máximo que ele conseguiu foi 18.500. Bom, é isso. Então, na análise, eu achava fraco. Ele não estava com força para subir. Então, isso daí já virou um fato. Tá? Ele ontem estava girando em torno de 17 mil. Tá? Quando eu fiz o meu vídeo, estava aí, ó, 17 mil. E eu achava que estava muito fraco e provavelmente poderia descer. E a mínima dele foi 16.678. Bom, essa aí é a análise do Bitcoin. Ele continua fraco. Tá? Continua, no meu entendimento, ainda querendo ir na direção de 15 mil. Vamos saber o que o mercado vai dizer. Tá? Vamos agora ao próximo ativo. O próximo ativo que eu analisei foi a Petro 4. Tá? No meu entendimento, a Petro 4 ela tinha um pivô de 25,50, ela tinha fechado a 25 e 60 e poucos centavos, alguma coisa assim, né? 25,64, tá? Então ela estava próximo do pivô dos 25,50. Então, na minha opinião, o comprador ele iria esperar a Petro descer para R$ 25 e entrar comprando. A mínima foi 25,27. Tá? Então, esse cara não comprou nada ontem. Não conseguiu comprar nada ontem. O comprador não comprou. Já o vendedor, ele estava esperando o Petro ir a R$ 26. Quando ela entrasse nos R$ 26, ele ia abrir a porta do inferno e ia sair vendendo. Ia metralhar. E aí o que aconteceu? A Petro teve como máxima 26,07. Ou seja, o cara não parou de vender. Tá? A partir de 26 ele entrou na venda total. Total. Vendeu muito. E dos 26,07 veio buscar a mínima, 25,27, e fechou a 25,35. Ou seja, o cara zerou a posição tranquilamente. Tranquilamente. Vou arredondar aqui, digamos que ele tenha ganho aí 75 centavos mais ou menos. Isso aí ele fez nessa operação ontem, vendendo 3%, mais ou menos. Ele ganhou mais ou menos uns 3%. Só vendendo Petro, só entrando na venda. Então eu estava certo. Tá? Então aqui foi uma operação perfeita.
perfeita, perfeita, perfeita. Quem entrou na venda e seguiu meu setup, que entrando nos R$ 26 o cara ia entrar vendendo, ganhou dinheiro. Tá? E para hoje, né, e para o pregão do dia 8 de dezembro, o que a pessoa pode fazer com Petro? Bom, a Petro não atingiu os R$ 25 ontem para o cara poder entrar na compra e ainda operar no próprio pregão. O cauteloso, provavelmente, ele vai esperar a abertura hoje, do dia 8 de dezembro. Vai ver se a Petro abre para baixo e chega nos 25 ou até perde um pouquinho os 25. Aí ele compra. Aí ele entra na compra. Entra na compra para saber se para tentar pegar um repique, tá? Esse repique, digamos, vamos botar aqui porque não tem como prever o futuro, vou só seguir setup, né? Se ele faz a primeira compra dele, vou botar em números redondos para ficar mais fácil, tá? Se ele pega aqui a R$ 25, tá? Na abertura do dia 8 de dezembro, digamos que ela caia um pouquinho mais, não tem problema, mas se ela tiver que repicar para cima, o que ele vai fazer? Ele vai vender ali por volta de 25,50. Aí tira a remuneração dele de 2%. Acabou. O comprado, tá? O comprador, quem entrar na compra, tá? Ele vai esperar os R$ 25 ou mesmo a perda dos R$ 25 para entrar na compra e tentar fazer um trade a pelo menos por volta de 25,50 para poder vender a posição dele. E o vendido, o que ele vai fazer? Bom, o vendido ele vai esperar para poder vender, dependendo da abertura, se abrir para baixo, ele já vai vender abaixo de R$ 26. Tá? Mas esses R$ 26, para ele entrar vendido, ele tem que vender isso aí, entrar abaixo de R$ 26, ainda com bastante tempo de pregão. Tá? Porque ele não pode ficar vendido, dormir vendido de um dia para o outro, caso feche próximo de R$ 26, porque pode acontecer de no dia seguinte já abrir para cima. Né? Então, vendido ele vai ficar olhando, ó, bater tal preço, eu ainda tenho um bom tempo de pregão, tá por volta de 26, 25, 75, alguma coisa assim, mais ou menos, ele entra vendendo, se a Petro abrir para baixo, tá? Se ela vier para uns R$ 25, pelo menos, tá bom? Então, vendido, o comprado vai esperar a Petro vir no mínimo a 25 ou menos de R$ 25 para poder entrar na compra. E o vendido vai começar a vender a partir de R$ 25,75, desde que não seja final de pregão. Tá? Aí ele entra na venda, para poder depois esperar escorregar e ver se desce de novo e ele zerar a posição. Mesma coisa que ele fez no dia 7. Tá? Vendeu a 26 e zerou a posição dele a 25,30, ou mesmo no leilão de fechamento 25,35. Não tem problema nenhum não. Tá? Ele ganhou o dinheiro dele. Vamos na próxima análise aqui, ou seja, aqui deu 100% certo. Bom, aqui é o gráfico do ouro, é um gráfico russo até. Bom, ele está no momento $1.783, tá? Mas ele chegou a bater, chegou a repicar novamente lá para 1.788, quase 1.800 novamente. Ou seja, foi testar novamente os 1.800, tá? E depois cedeu novamente para 1.000. No momento está 1.783, tá? Mas não está distante de 1.800. Então, o que eu tinha falado do ouro? Vamos aqui pegar aqui o ouro. Está aqui. Eu havia comentado o seguinte, o ouro, sempre que ele passa de 1.800, isso já há bastante tempo, ele realiza 1.820, 1.850, e como eu falei, teve uma vez que eu cheguei a ver até 1.880.
Mas um pouco acima de 1.800 ele já começa a realizar e depois ele vem para casa de 1.600 e poucos. A última queda, inclusive, ele bateu 1.620, 1.630. Eu, na ocasião, até comentei que era compra naquele patamar ali, já a partir de 1.650. Quem comprou ganhou dinheiro. Tá? Só que agora existe uma questão aqui na Rússia, que o Putin, o governo russo, está pensando em aceitar o pagamento da compra de petróleo em ouro. E aí, se isso acontecer, se eles efetivarem essa questão, tá? Puserem em prática o pagamento do petróleo russo em ouro, evidentemente vai ter um impacto sobre o preço do ouro positivo. Ele vai subir, tá? No meu entendimento. Então é por isso que, assim, sutilmente se percebe que o ouro cumpriu o objetivo dele de passar dos 1.800, começou a realizar, mas nos primeiros rumores do Kremlin de querer aceitar o ouro, pensar em aceitar o ouro como parte de pagamento pelo petróleo deles, ele simplesmente não continuou com sua rota para baixo de realização. Ele parou, ele está parado perto de 1.800. Então tem que saber se os russos vão aceitar mesmo ou não esse comércio do petróleo com pagamento em ouro. Se isso acontecer, tá, e houver grandes compras com pagamento em ouro, muito provavelmente esse ativo vai subir. Tá? Aí ele passa de 1.800, o primeiro grande teste dele seria nos 1.900, enfim. Mas já voltando a passar de 1.800, ele já começa a sinalizar de que está querendo subir mesmo e que provavelmente o governo russo vai usar desse expediente, né? A aceitação do pagamento do petróleo deles com ouro. Tá? Então, até aqui também a análise está perfeita, tá? Está correta. Vamos para o próximo ativo. Bom, o próximo ativo é o petróleo Brent. Tá? Aí o que acontece? Eu, na minha análise, eu deixei dentro do meu ponto de vista, o petróleo batendo 79,50 a 76 dólares, e iriam entrar compradores para o petróleo. Tá? Ele já está vindo chegou a bater numa máxima 150 dólares, mais ou menos, e esses valores que ele está sendo praticado agora são valores da época da pré-pandemia, praticamente, da época da pandemia. Ou seja, não tinha guerra nenhuma. Tá? Não havia guerra nenhuma. E o petróleo estava girando nesses valores aí. Tá? Ou seja, é um valor que os países já estão acostumados a lidar com esse valor. Então, entra comprador. Né? Entra comprador. Ele não, vamos dizer assim, ele não está caro como ele chegou a estar acima de 100 dólares. Muito caro. Não é que ele esteja barato, mas esse valor aqui é um valor administrável. Então, no meu vídeo, tá, na minha análise, eu falava de 79,50 para baixo até 76, entra compradores. E agora vamos ver aqui a realidade. O que aconteceu? Nós tivemos aqui a mínima R$ 76,91. Ele chegou a subir, tá? Quando ele bateu essa mínima, ele chegou a subir e foi lá em 80,49. Depois ele caiu novamente, tá? Então aí ele voltou a cair. E espera aí. Aqui está o gráfico do petróleo, tá? O gráfico do petróleo Brent, tá? E aí o que aconteceu ontem? Então, como eu falei, a partir de 79,50 já entrava comprador, tá? Até 76. Ele veio lá embaixo, perdão, ele abaixo
tá? Ele começou a cair, veio aqui para um fundo, voltou a subir e depois ele caiu de novo, tá? E agora ele está trabalhando aí em 77, tá? Tá em 77,95. Ou seja, nesses níveis aí que o petróleo está, ou seja, acima de 76 dólares, é um nível comprador, tá? É um nível comprador. Entra muito comprador nesse nível aí, tá? Então seria entre 76 dólares a 79,50. Entre esses dois preços aí entram muito traders comprando contratos de petróleo, né? Então, no meu entendimento, o petróleo ele está num ponto de compra e não de venda, tá? Esse é o meu entendimento. Então, a análise também foi 100% certa, tá? Em resumo, o que acontece? Vou botar aqui análise para o dia 7, tá? Eu analisei o Bitcoin, achava que o Bitcoin estava fraco, né? Estava muito fraco e não conseguiria ir na direção sequer dos 18 mil dólares. 19 nem pensar. Ele teria que ir na direção de 15. Mas que ele, mesmo que não chegasse a 15, ele cairia. Tá? Tava mais com cara de queda. De fato, ele caiu. Tá? Ele veio para 16 mil, vamos pegar a mínima aqui. Ele veio para 16.678. Tá bom? Então ele caiu. Tá? Então, e essa análise aí do Bitcoin deu certinho também. A Petro, a mesma coisa, tá? A Petro eu achava que no R$ 26 o cara vendia, descia o dedo, tá? E aí o que aconteceu? A máxima da Petro foi 26,07. Ou seja, quem seguiu meu setup ganhou dinheiro com Petrobras ontem, tá? Ela de 26,07 ela caiu até 25,27 e fechou 25,35. Foi perfeito, 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 perfeito. Tá? No petróleo futuro, tá? Que acontece? De 79,50 a 76, eu acho que os caras assumem posição comprada. É um preço bom para comprar petróleo. Ele ainda chegou a voltar a 80, depois caiu, tá? Mas ele foi buscar lá os 76, quase, né? Faltou 91 centavos. Bateu 76,91, tá? Agora está 77,95. Então também foi uma análise excelente. Tem que ver que o petróleo está vindo de 150. E recentemente ele estava em 85 na média, 85, quase 88, por aí, isso na média. Tá? Então, a minha análise aqui do petróleo também foi perfeita, né? Ou seja, todos os setups que eu analisei, o ouro também, o ouro foi perfeito, o ouro eu venho falando desse movimento, vamos saber quanto está o ouro no momento, olha lá, e está próximo de 1.800. Por quê? Porque existe essa questão da Rússia querer aceitar pagamento do petróleo dela com o ouro. Então o ouro acima de 1.800 daria venda e ele teria que começar a cair. Se não tivesse essa questão, não tivesse essa questão russa, o petróleo, o ouro provavelmente já estaria aqui em 1.750, pelo menos, no mínimo esse patamar. Daí para um pouquinho mais baixo, tá? 1.730, mas não, ele continua perto do 1.800 por causa dessa questão da Rússia. Se ela vier a aceitar pagamento do petróleo com ouro, que os governos paguem com ouro, o ouro muito provavelmente vai dar uma excelente valorizada. Tá? Então tem que ficar de olho aí, ficar acompanhando se os russos vão ou não aceitar a compra do petróleo com pagamento em ouro. Se isso acontecer, o ouro sobe. Aí vai embora. Tá? Aí ele vai trabalhar, o primeiro sinal dele é trabalhar acima de 1.800. O sinal bem forte seria já acima de 1.900 dólares. Tá? Mas aí o cara já entra comprando.
já tem trader comprando, se antecipando, tá? Que se realmente os russos aceitarem, o ouro vai subir bastante. Tá? Seria uma boa compra agora para quem quiser comprar um ativo que não está com grandes variações, ou seja, ele não vai, se ele tiver que cair, ele não vai cair como um Bitcoin, como outros ativos. Se tiver que cair, vai cair um pouco. O cara até sai da posição dele, perde muito pouquinho e não tem problema. Agora, se der certo, se realmente der certo a operação com o ouro, e ele tiver que se valorizar, vai subir bastante, bastante, entendeu? Passa aí tranquilamente de 1.900, de 2.000, ele vai embora. Aí ele vai embora. Bom, em resumo, então, todas as análises que eu fiz do dia 7 de dezembro, tá? Para o dia 7 de dezembro, que eu fiz antes, é claro, tá? Todas elas foram perfeitas, deu tudo certinho. Então estou fazendo o vídeo aqui para o dia 8 e dando meu ponto de vista o que pode acontecer no pregão de hoje, tá? Para alguns ativos e tendência para outros, né? O ouro é uma coisa mais demorada, o petróleo é uma coisa mais demorada, né? Dow Jones e Petrobras é mais rápido, Bitcoin mais rápido, né? Tá bom? Então, boa sorte aí para quem opera no mercado, quem observa meus vídeos. E os detalhes, aí eu, assim, para todos os ativos eu passo só para quem está me seguindo, tá? Que aí eu vou fazendo os ajustes, né? Isso aí são setups por alto. E mesmo assim todos eles funcionaram, sempre funcionam. É isso aí, boa sorte.